Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, irmãs. Mais uma vez estamos juntos para adorar a Jesus Cristo. Lhe convido para a oração. Amado Deus e Pai, te adoramos por esta noite, pela bênção de estarmos reunidos. Que a tua graça, a tua bondade e misericórdia seja sobre todos nós. Abençoa-nos em nome de Jesus e recebe, ó Pai querido, a nossa adoração e louvor. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos irmãos, com um cântico de nossa harpa cristã. Adoramos a Deus por esse belíssimo louvor. Nesse momento lhe convidamos para o ofertório. Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aí na sua tela os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e contamos mais uma vez com a sua fidelidade.
Mais uma vez, irmãos, nossa gratidão a todos que são fiéis. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse teu servo, por essa tua serva, que com alegria e fidelidade entregam dízimos e ofertas na tua casa. Agora, Senhor, dá a bênção especial sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo. E também rogamos, fala conosco por intermédio da tua santa palavra. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, é com muita satisfação, com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para meditar com os irmãos sobre a palavra de Deus. E hoje eu os convido a meditarmos juntos no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 8, versos 6 e 7 e versos 13 e 14. Cantares de Salomão, ou Cântico de Cânticos, capítulo 8, versos 6 e 7 e versos 13 e 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Faze-me, pois, também ouvir. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos corços, sobre os montes dos aromas. Aleluia. Meus queridos, o livro Cantares de Salomão foi escrito pelo rei Salomão por volta do ano 960 a.C. Salomão escreveu mais de 1000 cânticos, mais de 1000 poemas. Todavia, apenas este foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Salomão escreveu, portanto, o livro Cântico dos Cânticos antes de se desviar dos caminhos do Senhor. Escreveu no início do seu reinado, como eu havia dito. É um livro que trata, primeiramente, do amor entre um homem e uma mulher, o amor conjugal, o amor marital. Amor como Deus havia planejado desde o início, um amor puro, um amor santo. Todavia, ao longo dos séculos, os irmãos, os judeus primeiramente, aplicaram o amor retratado em Cantares ao amor de Deus pelo povo de Israel. E posteriormente, alguns irmãos cristãos aplicaram o amor retratado em Cantares de Salomão ao relacionamento, ao amor de Cristo pela Igreja. Os judeus, inclusive, até hoje, leem o livro de Cantares de Salomão inteiro na festa da Páscoa, para relembrar que Deus os ama como esposo, e este amor, este relacionamento de Deus como esposo de Israel está descrito na Bíblia em vários livros.
Por exemplo, Isaías capítulo 50, versículo 1, Isaías capítulo 54, versículos 4 e 5, Jeremias capítulo 3, Ezequiel capítulos 16 e 23 e Oséias capítulos de 1 a 3. Então os judeus, na festa da Páscoa, leem o livro de Cantares para recordar o amor de Deus para com a nação, para com o povo de Israel, e para também relembrar que eles devem corresponder a este amor de Deus, amando-o acima de tudo, acima de todos. O pastor Donald Stamps, o comentarista da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, nos fala o seguinte a respeito do livro de Cantares. Vários trechos básicos do Novo Testamento descrevem o amor de Cristo à Igreja sob a figura do relacionamento marital. E ele cita alguns desses textos. 2 Coríntios 11, versículo 2, Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23, Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 9, e capítulo 21, versículos de 1 a 2 e versículo 9. Daí, continua ainda o pastor Donald Stamps, daí pode-se considerar Cantares de Salomão uma ilustração da qualidade do amor existente entre Cristo e a sua noiva, a Igreja. É um amor indiviso, devotado e estritamente pessoal. O pastor William MacDonald, comentarista conhecido da Palavra de Deus, nos diz que poucos cristãos contestarão a ideia de que se trata, Cantares de Salomão, de um belíssimo simbolismo do amor de Cristo pela Igreja. O herói da fé, o pastor Hudson Taylor, o grande missionário da China, através de quem o Senhor resgatou milhares e milhares de almas. O pastor Hudson Taylor tem um livro inteiramente dedicado a esse tema. A aplicação do amor descrito em Cantares de Salomão ao relacionamento amoroso entre Cristo e a Igreja. Portanto, apesar dos erros, dos exageros cometidos pela conhecida escola de Alexandria, uma escola de interpretação bíblica que usava a interpretação alegórica, apesar dos exageros, dos erros dessa escola que caracterizou boa parte dos comentários dos chamados pais da Igreja, o abuso não pode justificar o desuso. Assim como, por exemplo, os alimentos. O abuso do carboidrato, da proteína, da gordura pode trazer problemas para a nossa saúde física. No entanto, nós não podemos abandonar esses alimentos. Devemos usá-los com parcimônia, com racionalidade. O próprio Senhor Jesus se valeu de parábolas. Por exemplo, a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. E depois ele explicava o significado espiritual das parábolas. As parábolas se valiam de coisas comuns, coisas do dia a dia, elementos da natureza. E depois o Senhor explicava, em Mateus capítulo 13, 18, aos seus discípulos, ele disse: ouçam o que significa a parábola do semeador. E começou a explicar o que era a semente lançada ao largo do caminho, a semente que caiu sobre as pedras, que caiu entre os espinhos, que caiu em boa terra. Nós conhecemos bem a parábola do semeador.
O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, também tomou fatos ocorridos na história de Israel para fazer aplicações espirituais à igreja. Nós podemos citar o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Vou ler aqui com os irmãos alguns desses versículos. 1 Coríntios 10, de 1 a 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 11 nos diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Dito isso, nós podemos, certamente, pela graça de Deus, aplicar alguns temas de Cantares de Salomão ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Cantares de Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É um livro inspirado pelo Senhor, escrito por Salomão sob a inspiração de Deus. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. A igreja, como a esposa, deseja ser propriedade do seu esposo, deseja se identificar com ele. O selo fala da autenticidade, do pertencimento. E ela diz: põe-me como selo sobre o teu coração. Ela quer estar junto daquele coração que tanto a ama, daquele coração que um dia se compadeceu da sua miséria. Misericórdia teve o Senhor da igreja, misericórdia teve o Senhor de nossas almas, misericórdia é tocar com o coração aquele que padece de miséria. E a igreja deseja estar junto ao coração do seu amado esposo. A igreja deseja estar junto ao braço forte do seu amado esposo, do seu Senhor. O braço forte que a arrancou das garras da morte eterna. A igreja, sim, deseja estar como selo no coração do seu esposo, como selo no braço forte do seu esposo. É dele que ela depende. É ele a sua força, a sua segurança, a sua esperança. As suas brasas, as brasas do amor, são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Está ainda no primeiro verso que nós lemos, no verso 6. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. O amor da igreja foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo,
que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos diz que o amor que foi derramado em nossos corações foi o Espírito Santo que nos concedeu. Foi o Espírito Santo que veio sobre nós. Aleluias. O amor de Deus desceu sobre nós como línguas de fogo, como labaredas de fogo. Está narrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, aleluia, sobre a igreja reunida em oração, no cenáculo. Louvado seja Deus. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. O verso 7. Foi o Senhor que nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos elegeu. Ele nos chamou. João, capítulo 15, versículo 16. Ele nos chamou, ele nos escolheu, e não nós que o escolhemos. Portanto, nós estamos seguros nas mãos do seu amor, nas suas mãos poderosas. Ninguém nos pode arrebatar de suas mãos. Ninguém nos pode arrancar das mãos amorosas do Senhor. Os rios não podem apagar este amor. As águas não podem apagar. João 10, 29 nos garante: estamos nas mãos do Senhor e delas não podemos ser arrebatados. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as águas, nem o fogo, nem a fome, nem a morte, nem a nudez, nem a sede, nada, ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma promessa do Senhor que está em Romanos 8, 38 e 39. Mas as mãos do Senhor são mãos de amor, mãos que respeitam a nossa liberdade. E não são mãos tiranas. Não são mãos opressoras. E nós, na nossa liberdade, podemos saltar das mãos do Senhor. Que Deus nos ajude a permanecermos em suas mãos de amor. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam a fazenda, as economias de sua casa, as suas riquezas. Final do verso 7. O amor de Deus pela sua igreja não foi adquirido pela igreja. E não pode ser adquirido pela igreja. Não pode ser comprado pela igreja. Não pode ser comprado pela alma. O amor de Deus nos foi concedido pelo Senhor. Nos foi dado. Nós fomos agraciados pelo amor de Deus. João 3,16, o texto clássico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu
entregou, doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Doou, entregou, presenteou. Efésios 2:8 nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus, é uma doação de Deus. Dom, presente e merecido. Graça do Senhor. Aleluias. Apocalipse 22:17. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. A água da vida é a salvação, é o amor, é a aceitação, é a redenção, é a pacificação, é o amor do Senhor. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam, faze-me, pois, também ouvir. Aqui é o noivo que diz à esposa, à noiva, que deseja ouvir a sua voz, que tem prazer em ouvir a sua voz. Em breve o noivo virá buscar a sua noiva, a sua igreja, para que a sua voz, a voz de adoração e louvor de sua igreja, possa estar junto de si pelos séculos dos séculos. Como o amado esposo deseja ouvir a voz da sua amada. Como lhe é aprazível, como lhe é prazerosa a voz da sua esposa. Apocalipse 22:7, o Senhor nos diz assim: eis que presto venho, apressadamente venho. Tenho pressa, tenho saudades, tenho desejo de estar ao teu lado. O Senhor diz à igreja, a sua amada esposa, sem mácula, sem rugas, com vestes alvas, branqueadas no sangue que ele verteu na cruz do Calvário. A sua amada esposa. E a esposa diz, por sua vez, no último verso, verso 14, vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. Apressa-te, vem depressa, amado meu. Faz-te semelhante ao gamo, ao filho dos corços, animais ágeis, rápidos. A linguagem poética. A igreja anseia pela vinda do seu amado e deseja que ele venha logo, que ele venha rápido, como que a saltar sobre os montes, a cortar os caminhos. E ela sabe, por experiência própria, que tudo o que o seu amado toca fica perfumado.
Por isso diz os montes dos aromas, pelos quais vem o seu amado. A palavra nos diz, em 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque fomos visitados pelo Senhor. Fomos tocados pelo Senhor. Eis o maior desejo da igreja: encontrar-se com seu amado, com seu esposo, com seu noivo. A palavra nos diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Por quê? Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, logo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que possamos ser, cada dia mais, pela graça do Senhor, essa esposa fiel e amorosa, essa esposa que dedica o seu melhor ao seu amado e divino esposo, ao Senhor Jesus. O Senhor a amou primeiro, e ainda que ela lhe seja infiel, Ele é fiel, Ele permanece fiel e a aguardará, e aguardará o seu retorno, aguardará o seu arrependimento, porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é amor. É esse amor sem medida que as águas não podem apagar. Entreguemo-nos a este amor. Dediquemo-nos a este amor. Derramemos as nossas almas aos pés deste amor do Senhor Jesus, assim como aquela mulher pecadora que nos diz a palavra, derramou um vidro de perfume caríssimo, o vaso de alabastro, cheio de perfume caríssimo aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor diz que ela muito amou. Lucas 7:47. Porque muito amou, nos diz o Senhor a respeito daquela mulher, que inicialmente fora infiel, mas o Senhor foi fiel para com ela. Aquela mulher pecadora que inicialmente não amou o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus a amou por primeiro e a chamou e a atraiu com seus laços de amor. Que nós possamos ser como aquela mulher, esposa fiel e amorosa ao seu Senhor. Nós que também, como ela, antes andávamos em caminhos de pecado, que possamos agora, como ela, pelo amor de Deus, que primeiro nos amou, pela sua fidelidade, possamos
nos derramar em amor aos pés do nosso amado e querido Senhor, do nosso esposo divino, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje e pela eternidade sem fim. Meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, que Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, amanhã, sexta-feira, nós temos oração às 6 horas da manhã no templo. Esta oração é presencial e está sob a direção do Círculo de Oração. À noite, às 19 horas, temos o culto da mocidade, transmitido por Skype, e às 20 horas, também por Skype, o culto das irmãs. Ambos os cultos sob a liderança da missionária Dirley. No sábado, às 14 horas, temos reunião do Conselho Fiscal e Tesoureiros. E à noite, às 19 horas, reunião de obreiros. Ambas as reuniões serão presenciais. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, presencial. E às 10h30, a celebração da Ceia do Senhor. É necessário cadastrar a quantidade de pessoas da família que estarão presentes no culto e ceia, a fim de providenciarmos o kit. E à noite, às 19 horas, o culto público. Lembramos também os irmãos que devem trazer a sua contribuição de arroz para o Centro de Reintegração. Contamos com a participação de todos. Agradecemos a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar para o encerramento. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, porque o Senhor guardou, abençoou, protegeu, livrou. Glória e louvor ao teu nome. Rogamos agora que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre teus servos e servas, sobre esta grande nação. Repreende a ação, Pai querido, o poder das trevas sobre este país. Intercedemos pelas autoridades constituídas e pedimos ainda a Ti, ó Deus, que aquilo que permanece ainda oculto e escondido, que venha ser, ó Pai, trago à tona, para que o mal seja desfeito e o mal seja também envergonhado. Pedimos a Tua bênção, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos proclamar juntos o nosso lema? Adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e os que creem um comigo. Amém. Paz do Senhor, amados. Deus vos abençoe.